Olá, começando mais uma análise política da semana aqui na Causa Operária TV. Nós estamos aqui começando a análise, eu queria só ajeitar a câmera aqui. Aí, beleza, obrigado. Aí. Bom, companheiros, seguinte, estamos começando a análise política da semana aqui na Causa Operária TV. Hoje uma análise política especial. O companheiro Rui Costa Pimenta vai fazer direto lá da viagem na Europa. Então, eu desde já peço desculpas em qualquer problema de oscilação de internet, oscilação aí na transmissão, mas a gente espera que tudo ocorra bem aí na nossa análise política da semana. Bom, antes da gente passar a palavra para o companheiro Rui, que está lá nos aguardando para começar a análise política da semana, eu queria aproveitar e mostrar aqui o jornal Causa Operária novo que saiu aqui, o governo a caminho de virar pó. Esse é o jornal Causa Operária, número 1063, o jornal que já existe desde 1979, há 40 anos, e esse jornal estará sendo vendido a partir de hoje e amanhã nos mutirões que vão acontecer em todo o país, mutirões organizados pelo PCO e pelos comitês de luta contra o golpe em todo o país, nas capitais, onde a gente está organizado, aqui em São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro. Então, se informe no site causaoperaria.org.br, lá você se informa onde vão acontecer os mutirões para venda do jornal, para distribuição dos adesivos que você conhece, Liberdade para Lula e Fora Bolsonaro, aqui estão, e dos panfletos, e também eu queria aproveitar e mostrar também o cartaz da Universidade de Férias. Aqui está o Programa para a Revolução Socialista dos dias de hoje, Programa de Transição da Quarta Internacional. Então, você que quer participar da 44ª Universidade de Férias, que vai acontecer do dia 15 ao 22 de julho, entre em contato com a gente pelos telefones que estão aqui, 011 96388 6198, 011 96388 6198, e participe da Universidade de Férias, esse que é a principal atividade de formação política da esquerda brasileira. Bom, eu queria agora passar a palavra para o companheiro Rui, aqui, que vai iniciar a análise política da semana. Eu queria dizer que os companheiros, depois a gente vai abrir para as perguntas do jeito tradicional. Eu vou fazer as perguntas aqui de São Paulo, então eu abro para as perguntas da internet. Para os companheiros que estão aqui no auditório Frederic Engels, a gente está falando direto aqui de São Paulo, no Centro Cultural Benjamin Terré. Também os companheiros que estão assistindo aqui a análise também podem fazer perguntas e a gente abre para perguntas. Bom, é isso. Queria que a produção então passasse aí para o companheiro Rui para a gente começar a análise política da semana. Bom, companheiros, bom dia para os que estão no Brasil, boa tarde aqui na Europa. Eu gostaria de começar fazendo um agradecimento a todos os companheiros que colaboraram com a campanha financeira emergencial do partido, cujo objetivo era de pagar uma multa absurda e desmedida, arbitrária, do STF, né? No começo dessa semana aqui, nós conseguimos o nosso objetivo, que era poder arrecadar aproximadamente R$80 mil, e isso daí é motivo de grande satisfação para nós, porque mostra, né, a força do partido junto às pessoas que acompanham ou participam diretamente da sua atividade, né? Mostra que a nossa atividade é bastante valorizada por inúmeros companheiros que contribuíram, por inúmeras pessoas que contribuíram, e isso daí
revelador da força que nós temos, que vem única e exclusivamente do apoio, da compreensão da nossa política, né, do apoio a essa política, que resulta da compreensão dessa política na atual situação brasileira, né, e mostra que nós estabelecemos aí uma firme relação com inúmeras pessoas que estão dispostas a levar adiante uma determinada luta política, que é a luta contra o golpe, que é a luta contra a ditadura que vai tomando conta do Brasil gradativamente, que é uma luta contra a extrema-direita e, né, em última instância, como resultado também, como prosseguimento de todas essas lutas, é uma luta contra o capitalismo, é uma luta pela sociedade socialista, pelo governo dos próprios trabalhadores e tudo mais. Então, eu queria deixar aqui, em meu nome pessoal, em nome da direção do Partido da Causa Operária, né, um imenso abraço a todas essas pessoas que contribuíram com a nossa campanha numa situação de dificuldade em que o partido se encontrava. Queria aproveitar também, já que nós estamos falando do processo, eu pretendia falar disso na semana passada, acabei não falando. Nós ganhamos em primeira instância, né, um processo contra o atual governador João Dória, né, que processou o diário Causa Operária por ter publicado uma espécie de matéria de ficção, né, onde o articulista do PSOL descrevia a morte do João Dória atacado pela população. Ele entrou com um processo, alegando que era uma incitação a acabar com ele, né, e o juiz, excepcionalmente, porque nós temos tido muitos casos aqui, em que você fala qualquer coisa, não importa qual seja o teor, e os juízes não ganham de causa, né? Não significa que há alguns juízes ainda que têm a cabeça no lugar, né? Certamente a minoria da minoria, e dão ganho de causa. Agora, isso aí, logicamente, vai para a segunda instância, e os juízes de segunda instância, que costumam ser mais direitistas, podem dar ganho de causa. O Dória vai saber como é que a coisa vai se desenvolvendo. Mas eu acho importante chamar a atenção porque toca um problema que é um problema político fundamental, né, ao qual nós temos feito referência esse tempo todo, que é o problema da censura, né? Um problema que não é compreendido pela esquerda nacional, que faz uma campanha tão intensa pela censura, ou mais intensa ainda do que a própria direita, do que a própria burguesia, né? Logicamente que a censura, se a gente for analisar o problema um pouco mais de perto, a censura é sempre, em todos os regimes políticos, isso eu acho que muita gente da esquerda não se dá conta, ela sempre tem duas características fundamentais. Primeiro, que ela sempre censura o mal, né? Aquilo que está sendo dito ofende alguém, incomoda alguém não gostou daquilo que foi dito, né? Esse é o motivo também, do ponto de vista da esquerda brasileira, para pedir a censura em diversos casos. Racismo, a chamada homofobia, etc. e tal, ofensas contra a mulher e outras coisas, né? Quer dizer, a censura é um método, segundo as pessoas que são favoráveis à censura, para a defesa do bem. Algumas pessoas, inclusive, já nos explicaram, né, uma lição que não tem muita utilidade para nós, que é o seguinte, que a liberdade de expressão, ela não é absoluta, né? Logicamente que a liberdade de expressão, ela tem que estar controlada pelo bem. Se aquilo que é dito não é a favor do bem, então tem que ser censurado.
Esse é o limite da liberdade de expressão. Você ofendeu uma pessoa, você falou A, você falou B, isso é ruim, isso afeta a imagem de determinada pessoa, isso é mentira. Como todos nós somos grandes defensores da verdade, nós temos que defender a verdade, que é o bem, né, contra o mal, que é a mentira, etc. e tal. Bom, logicamente que isso daí é um conceito totalmente equivocado, né? Não existe esse negócio de liberdade relativa de opressão, assim como não existe a liberdade relativa de greve, assim como não existe a liberdade relativa de manifestação. Ou existe liberdade de pensamento, quer dizer, você é livre para você pensar o que quer, mesmo que seja besteira, né? Mesmo que uma parte significativa da sociedade considere que aquilo é uma coisa nociva, né? Ou você não é livre. Não existe essa liberdade relativa. Ou a liberdade existe, ou ela não existe. Não existe meia liberdade. Né? Isso daí é o primeiro dado da situação. Né? Algumas pessoas da esquerda cunharam uma expressão que eu acho absurda e altamente reacionária e nociva, que é o seguinte, que liberdade de expressão não é a mesma coisa que liberdade de opressão. Como se você poder se expressar, né, o direito de você se expressar fosse alguma forma específica de opressão. Se eu falar alguma coisa negativa de você, eu estou oprimindo você. Não, não é. Isso daí não é uma realidade. Isso daí não é uma realidade, isso aí não funciona assim, né? O que oprime não é uma determinada palavra, o que oprime, né, é o poder de pessoas ou determinadas pessoas, em geral as instituições do Estado, são organizações sociais, de controlar as pessoas, de tolher as pessoas, de restringir a liberdade das pessoas, de restringir os direitos das pessoas. Isso daí é que é a opressão. Né? Falar não significa nada. Logicamente que os opressores sempre têm a liberdade de falar o que quiserem, né? Nunca ninguém ouviu falar que os explorados conseguiram censurar os exploradores e os opressores. Isso daí não é uma coisa normal. Né? A segunda coisa que a gente deve dizer sobre o problema da liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, é que na hora que você vai aplicar a censura do bem ou do mal, seja qual censura que for, nós temos que entender que existe um órgão social que aplica essa censura. Ela não é aplicada por um ser sobrenatural. Ela não funciona automaticamente. Né? Não existe um teste químico, né? Não existe um teste da natureza que diga se a pessoa está mentindo ou dizendo a verdade, que diga se tal coisa é do bem ou do mal. Né? O que existe é o juiz, o policial e a prisão. Essas são as coisas que existem. Quer dizer, quem vai decidir se a censura, no caso, deve ser aplicada ou não, é um juiz. Quem é o juiz? O juiz, né, felizmente, os brasileiros estão conhecendo isso daí muito bem, o juiz é o senhor doutor juiz de direito da primeira vara de Curitiba, atual ministro da Justiça, Sérgio Moro. Esse é o juiz. Aí nós temos o juiz de carne e osso, o juiz de verdade, não o juiz imaginário, o juiz supremo, o tribunal da verdade, sobrenatural, etc. e tal. O juiz é a segunda vara, é o TRF4, que pegou as denúncias, que pegou as falsificações que o Moro havia feito contra o Lula e simplesmente referendou. O juiz é o juiz do STJ, que pisoteou todos os direitos do Lula. Os juízes são os juízes, ministros, no caso, do STF, que acabaram, nós vamos falar disso aqui, é o nosso tema principal,
acabaram de ignorar todas as denúncias contra o Sérgio Moro e jogaram para frente, mais uma vez, eles vêm fazendo isso há 4 anos, né, a decisão sobre os problemas gravíssimos que tolhem a liberdade do ex-presidente Lula e toda a população brasileira. Então, quando a gente quiser censurar uma pessoa que falou uma coisa desagradável, nós temos que pensar o seguinte: não somos nós que vamos julgar, é o Sérgio Moro, é o TRF4, é o STJ, é o STF. Né? Isso daí, se a gente tiver sorte, porque a gente pode cair com juízes muito mais reacionários do que esses aí. Nós temos que entender que o judiciário é a parte mais reacionária do aparelho de Estado de qualquer país do mundo, em todas as épocas. Nós temos que entender o seguinte, que quando você acaba com a ditadura militar no Brasil, por exemplo, em 1985, você substitui uma parte do Estado. Mas uma parte do Estado não foi sequer modificada num mínimo detalhe. Qual parte do Estado que é essa? O Judiciário. O Judiciário está aí desde a época de Dom Pedro I, com algumas alterações legais, mas a burocracia, a mesma burocracia, é a mesma curriola que sempre esteve aí, que foram esses juízes que colocaram aproximadamente 800 mil brasileiros na cadeia, constituindo no Brasil um Estado de tipo policial, porque um país que prende 800 mil pessoas, né, ele é um Estado policialesco, ele não é um Estado democrático. Então, as pessoas têm que entender isso, que a censura não é uma coisa democrática, ela não serve à democracia. Bom, eu introduzi esse problema a partir de um processo que nós ganhamos, mas eu gostaria de falar sobre uma coisa que aconteceu essa semana, que é o seguinte: no Congresso Nacional, a direita e a esquerda se juntaram mais uma vez, né, para aprovar uma lei para caçar as chamadas fake news, as notícias falsas. Tá? Quer dizer, há uma intensa movimentação para que sejam aprovadas leis que vão determinar, vejam só vocês, aquilo que é verdadeiro e aquilo que é mentira. Onde? Na internet. Tá? Por que na internet? Porque os meios de comunicação, eles vão muito além da internet. E a televisão? E a Globo? E a Bandeirantes? Quem que vai... Onde é que está a lei que vai caçar cada uma das notícias que a Globo dá, 99,99999999% das quais são todas elas falsas? Quem que vai controlar isso aí? Quem vai regulamentar a família Marinho? Ninguém. Mas a internet, ela acabará sendo regulamentada de tal maneira que o cidadão, né, um número muito grande de pessoas que procuram se comunicar, muito maior do que esse núcleozinho monopolista que domina os meios de comunicação, seja totalmente controlado. Infelizmente, a esquerda nacional, uma parte do PT, do PSOL, PCdoB e outros, colaboram ativamente nisso daí porque eles entendem que na última eleição as notícias falsas provocaram a derrota do PT, o que é uma coisa totalmente sem pé nem cabeça, porque o que provocou a derrota do PT na eleição foi o fato de que a eleição foi fraudada, de que o Lula foi tirado da eleição, né, e, portanto, né, jogar sem o adversário é uma maneira segura de ganhar o jogo. A gente pode fazer essa experiência, a gente pode botar um campo de futebol, colocar um time só, colocar o juiz a favor desse único time e o time jogar sozinho o tempo todo para ver qual vai ser o placar no final. Foi isso que aconteceu na eleição. Tiraram o time adversário. O PT, infelizmente, concordou com a manobra
absolutamente irracional de participar das eleições, né? De participar com um candidato STEP, né? Um candidato que é um candidato que não tinha condições de ganhar as eleições. Qual foi o sentido de participar das eleições nessas condições? O único sentido, muito claramente, foi o seguinte: permitir a vitória do senhor Bolsonaro. Essa coisa que nós temos aí governando o país. Não foram as notícias falsas que derrotaram o PT. Foi o fato de que a justiça que vai agora julgar quais notícias são falsas e quais são verdadeiras, essa justiça decidiu que o PT não poderia concorrer com seu verdadeiro candidato às eleições. Para ocultar esse fato, agora o PT entra para atacar as chamadas notícias falsas, as fake news, nas eleições. Isso vai levar a uma ditadura total na internet. Tá? Eu tenho certeza absoluta de que muita gente que hoje escreve lá o seu blogzinho, que tem 1.000, às vezes tem 10.000, às vezes tem 20.000 pessoas vendo o blog, esse pessoal vai falar uma coisa, vai entrar, porque quem está sempre com a caneta na mão para entrar com o processo são os partidos burgueses, são os poderosos que têm dezenas de advogados, né, que conhecem todos os juízes, que conhecem todos os trâmites da legislação, e eles vão esmagar esses atores independentes do mundo da comunicação, favorecendo o quê? Qual vai ser o resultado dessa nova política libertária da esquerda? O resultado vai ser que todo mundo, se quiser falar alguma coisa, vai ter que falar de acordo com a Rede Globo. Vai ter que ir lá na Rede Globo, quando a Rede Globo der ao candidato 0,5 segundos para ele falar, e falar para ele o seguinte: você tem que falar exatamente o que eu quero, senão eu não publico, e vai falar lá. Esse vai ser o resultado da gloriosa iniciativa libertária e dessa nova iniciativa gloriosa e democrática da esquerda nacional. A esquerda nacional, nesse sentido, está criando uma situação que vai ser uma dívida com a história política do Brasil. Eles estão trabalhando intensivamente para controlar a opinião pública. À medida que esse objetivo maravilhoso se realize, a opinião pública será controlada, mas não por eles. Né? Aí amanhã, né, quando eles forem vítimas da própria bruxaria, eles vão falar: eu não tinha me dado conta disso. Como eles falaram, tá? Quando a Rede Globo demoliu o governo do PT, quando a Veja demoliu o governo do PT, quando a campanha de mentiras, calúnias tomou conta, quando o Congresso, formado por aliados do PT, votou a deposição da Dilma Rousseff, quando os elementos que o PT indicou para o STF votaram todos contra o PT em todas as oportunidades, eles falaram: nossa, eu não tinha imaginado que a coisa ia ser tão ruim assim. Bom, já uma experiência, né, embora não seja verdade, tem gente que diz assim: uma vez é o acaso, 2 vezes é coincidência, a terceira vez é um ataque inimigo. Bom, o PT já está na fase do ataque inimigo. Nós temos que denunciar tudo isso, nós não podemos aceitar esse tipo de política, que é uma política contra os interesses dos trabalhadores, contra o interesse do povo, contra todos os interesses progressistas, democráticos que existem dentro do país. Né? Bom, o grande tema da semana foi o tema do Lula no STF. Né? O tema do Lula no STF, ele já é um tema que ele está ficando, como é que se diz? Extremamente repetitivo. Acontece alguma coisa,
Os advogados do Lula vão ao STF, apresentam processo, tá certo, eles têm que apresentar processo. Aí cria-se toda aquela ilusão de que o STF vai libertar o Lula, de que o Lula vai sair e tal. Muita gente acredita nisso, é muito impressionante, acreditam nisso apesar de toda a experiência que nós passamos nos últimos anos. Chega na hora H, o STF dá aquele famoso drible do STF, né? O Gilmar Mendes fala, não, entra com processo aqui, o Lula pode ser libertado hoje sabendo que os seus colegas lá não vão votar a libertação do Lula de jeito nenhum, mas pelo menos ele aparece bem na foto, né? E ele vai capitalizar essa frase que ele falou, e no futuro ele vai usar isso aí para livrar algum cupincha dele do PSDB, do PMDB, do DEM, ou coisa que o valha. E aí jogam o processo para frente. Aí o pessoal fala, não, na próxima votação o Lula sai, o Moro foi desmascarado, o Intercept mostrou agora, como se fosse um problema de mostrar, né, que o Moro ele estava jogando do lado da promotoria pública, dos procuradores, do MPF, etc. e tal, e agora está aprovado por A mais B, estamos com um negócio garantido no terreno institucional. Isso é tudo uma grande fantasia, né? O que é impressionante é que as pessoas ficam alimentando essa fantasia o tempo todo. É óbvio que a coisa não pode se resolver dessa maneira. Vamos supor que num golpe de sorte, que até já aconteceu, né? Um grupo de juízes, é difícil que seja o STF, né? Um grupo de juízes aí decida soltar o Lula. No dia seguinte, alguém aí, 12 partidos, 14 promotores, 700 juízes, sei lá o quê, entram com um pedido para botar o Lula na cadeia de novo, ele nem consegue sair da cadeia, como já aconteceu. Ele não vai sair da cadeia. Qual é o motivo pelo qual ele não vai sair da cadeia? O motivo é muito simples. Se a Lava Jato ficar desmascarada de um ponto de vista legal, quer dizer, se legalmente as instituições nacionais mostrarem que todo esse negócio do Sérgio Moro é uma farsa, coisa que a maioria do país já sabe, ou melhor, coisa que todo o país, de cabo a rabo, de ponta a ponta, já sabe, que isso daí foi uma grande armação, um grande golpe. Porque as pessoas podem até ter pouco conhecimento político, mas ninguém é tão ingênuo assim de achar que o negócio todo é normal. Se os tribunais referendarem isso daí, o Lula sair da cadeia, entra em colapso uma das maiores operações políticas que já aconteceram nesse país, que foi o golpe de 2016, que foi retirar o poder de um partido de esquerda, não importa o quanto esse partido de esquerda seja um partido moderado, um partido conciliador, mas um partido de esquerda, para entregar o país nas mãos dos representantes diretos do imperialismo, que são ferozmente antinacionais e antipopulares. É uma mudança de política essencial da burguesia. Inclusive, nós devemos deixar claro aqui, para que não haja ilusões, que se o Bolsonaro, né, que faz um governo muito bizarro, muito estranho, ele cair, a política, a burguesia vai procurar fazer todos os esforços para manter exatamente a mesma política. Ela não vai mudar de política. Né? Isso daqui é uma luta entre classes sociais. Né? Não parece para muitas pessoas uma luta entre classes sociais, porque, na realidade, a burguesia participa da luta muito ativamente, participa da luta com grande intensidade, grande organização, grande consciência, e o povo, a classe trabalhadora, os trabalhadores rurais, que são as outras classes sociais que têm que se defrontar com a burguesia, participam da luta sem nenhuma organização, ou melhor, com as suas organizações emperradas, sem nenhuma consciência, ou melhor, com a maioria das direções políticas dessas organizações alimentando as piores ilusões possíveis,
né? Então, é uma luta muito desigual. É como se fosse numa luta de boxe, você tivesse um lado que só batesse e outro lado que só apanhasse. Se você vê um espetáculo desse, você vai falar, isso não é uma luta, isso aí é uma pessoa batendo na outra. Mas, na verdade, é uma luta onde o outro lado não consegue reagir, só apanha, né? Num certo sentido, a gente tem que, logicamente, encarar essa afirmação com um pouquinho de relativismo, é o que acontece aqui, né? É uma luta de classes. Por isso, a burguesia, ela entrou na luta com um programa definido, com objetivos muito definidos. E a classe operária não. A classe operária entrou na luta com grandes ilusões. Eu não estou me referindo, logicamente, ao trabalhador que está lá na fábrica trabalhando. Esse, logicamente, que tem muitas ilusões, né? Sem dúvida nenhuma. Não é ele que é o ator fundamental nesse momento. São as direções que coordenam a atividade desse trabalhador que está na fábrica. E, na sua maioria, essas ilusões, essas direções, elas não têm a menor ideia do que fazer na situação atual. Elas estão aí para apanhar o tempo todo, né? E receber como recompensa, nós estamos vendo isso daí, um carguinho eleitoral depois de ter apanhado muito, de ter deixado os trabalhadores apanharem muito, etc. E tal. O caso Lula-STF é uma demonstração a mais daquilo que nós já temos afirmado. Não vai haver a redenção do golpe de 2016, da dominação da extrema-direita e tudo mais, pela via do Gilmar Mendes, do Lewandowski, da Carmen Lúcia. Não vai acontecer. Enquanto a maioria dos setores políticos do país continuarem apostando nisso daí e achando que vão resolver o problema nas eleições, nós só andaremos para trás. Essa aqui é a grande realidade. Bom, esse é um ângulo que eu queria apontar do problema que aconteceu, né? Outro ângulo é o seguinte: o que nós pudemos observar no que aconteceu no STF, que foi uma crise política, né? Não no sentido de que o Lula esteve para ser libertado, mas no sentido de que o próprio STF ficou numa situação muito delicada. Tá? Depois das denúncias do Sérgio Moro, tá, que colocam em questão completamente todos os processos que foram abertos contra o Lula, o STF teve que tomar uma decisão sobre esse problema. E isso daí abriu uma crise política, porque as denúncias contra o Moro, elas são denúncias que é muito difícil não levar em consideração. Não dá simplesmente para você estar lá no STF e falar, não tem importância isso daí, fica tudo como está, não dá. Né? Os juízes, de alguma forma, eles têm que levar em consideração aquilo que está falando, porque o que está em risco é a estabilidade do próprio regime político. O Bolsonaro se encontra numa situação muito difícil. O Bolsonaro é o executivo. Há uma crise muito grande. Tá? As Forças Armadas que estiveram aí ameaçando o país o tempo todo aparecem agora divididas justamente em torno do problema do governo Bolsonaro. Tá? A burguesia, de um modo geral, está dividida sobre várias questões. O Congresso Nacional está desmoralizado e se encontra numa situação difícil. O Judiciário de Conjunto está desmoralizado. Então, qualquer passo em falso que for dado na situação pode levar a uma desestabilização completa do regime e a uma perda de controle da própria burguesia. É isso que teve em jogo na questão do julgamento do Lula. É por isso, né, é isso que explica o fato de que o Gilmar Mendes apareceu lá defendendo a liberdade do Lula. Porque se não aparece ninguém no STF que diga que o Lula deve ser libertado e tudo mais,
Já o STF aparece como uma Câmara de execução penal, como cupincha do Sérgio Moro, como cupincha da fraude e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, o STF não pode dar razão aos advogados do Lula, porque significa desmontar todo o processo político que vem desde 2016. Então, nós atravessamos uma crise, os juízes do STF manobraram e jogaram o problema para frente, para agosto, né? O que significa que novas manobras vão ter que ser feitas. De um ponto de vista geral, nós podemos afirmar, sem muita dificuldade, que o que nós vimos representou um aprofundamento, ainda que não fosse um aprofundamento decisivo, da crise do regime político, né? Isso daí é bem significativo, foi bem marcante no episódio que nós vimos, né? A crise com o Sérgio Moro está continuando, né? Evidentemente que vai se aprofundar isso daí e a burguesia vai ter que trabalhar muito cuidadosamente para evitar as consequências naturais do que está acontecendo. Todos os dias nós vemos aí fatores de agravamento da crise. Por exemplo, esse caso do Bolsonaro com um avião com 39 quilos de cocaína, alguém até já mencionou o seguinte, né? Por que 39 quilos e não 40? Né? Eu vi essa matéria, me chamou a atenção pela fineza do raciocínio, achei o raciocínio até fino. A pessoa falou, porque 1 quilo foi o pagamento da propina para poder os 39 quilos entrarem no avião. Chegou lá, alguém descobriu que o cidadão estava com 40 quilos de cocaína, aí ele deu 1 quilo para silenciar alguém lá. Pareceu um raciocínio até fino em relação ao avião de cocaína. Quer dizer, o avião presidencial que transporta cocaína é uma coisa que realmente aumenta a crise, né? Nós vimos também essa semana que continua o isolamento do Bolsonaro, porque ele é o preposto do Trump na América do Sul, né? Ele é o governador-geral da América do Sul, porque o Brasil é o maior país da América do Sul, ele está lá fiscalizando a eleição argentina, o que está acontecendo em todo lugar, em nome do governo norte-americano. É uma barbaridade total. E a reunião do G20 tem mostrado o isolamento dele, porque os próprios governantes dos principais países do G20 estão às voltas com seus próprios Bolsonaros nos diversos países, né? Na última eleição, para o Parlamento Europeu, o grande destaque foi a vitória da extrema-direita, principalmente na Itália, com Salvini, né? Que foi um soco no estômago da direita conservadora e da social-democracia europeia. A social-democracia europeia teve um desempenho terrível, né, que mostra que a política de colaboração de classes e a política de apoio ao imperialismo leva a esquerda para o buraco e que o restante da esquerda não tem nada melhor a oferecer do que aquilo que está oferecendo a social-democracia, e é um beco sem saída. Mas, enfim, a crise do governo Bolsonaro é muito grande, né? Tanto que essa semana também publicaram novas pesquisas que, na minha opinião, são pesquisas onde o mundo oficial, o mundo legal, vai se adaptando ao mundo real, né? Que já mostra que o Bolsonaro tem menos aprovação do que desaprovação. Na realidade, tá, vamos ter claro, isso daí serve para manter uma certa ficção. O Bolsonaro é o Temer. Ele virou o Temer. Ele é o Temer com uma situação, digamos assim, um pouquinho diferente da do Temer, que é que tem uma base social pequena que apoia o Bolsonaro em qualquer situação, que são os malucos de extrema-direita. Ressalvando aqui que já
já me observaram, né, que a gente não pode falar que os cidadãos de extrema-direita são malucos, né? Eu discordo, logicamente, acho que eles são os malucos, e afirmo, como sempre afirmei, o seguinte: maluco não quer dizer inofensivo, né? E veja só, o nazismo alemão era um grupo de malucos, destruiu o país, mas estava muito longe de ser inofensivo. A extrema-direita é aquele surto psicótico que toma conta da burguesia quando a situação chega a ser uma situação limite. Por isso que eles apelam para os malucos. E, normalmente, eles não apelam para os malucos porque isso daí, né, é uma coisa muito arriscada. Então, nós temos aí a explicação do que aconteceu, o regime político de conjunto, todas as instituições estão pisando em ovos. A economia vai ladeira abaixo, todo dia sai uma notícia pior do que a do dia seguinte, né? O governo é um governo relativamente imobilizado pela crise interna da burguesia, não consegue fazer nada, só se ocupa em fazer demagogia com determinados setores de direita e de classe média para manter a sua base social, porque ele sabe também que ele não pode perder essa base social. E assim nós vamos caminhando. Isso aqui tem que ter um desenlace, mais cedo ou mais tarde vamos falar disso daqui na sequência. Bom, um outro tema muito importante que a gente precisa falar é sobre a questão das denúncias do Intercept, né? Aqui nós temos uma situação que precisa ser cuidadosamente analisada. Por um lado, nós temos aí um jornalista internacional, né, que mora no Brasil, que é o Glenn Greenwald, homem que trabalhava no Guardian, um jornal burguês liberal da Inglaterra, trabalhava nos Estados Unidos, no Guardian, né? E que recebeu a confiança devido ao tipo de jornalismo que ele fazia, que é um jornalismo de denúncias, recebeu a confiança do Snowden, um agente dos serviços de inteligência norte-americanos, para fazer uma denúncia extraordinariamente contundente, né? Provavelmente a denúncia mais contundente dos últimos 50 anos, que era de que o governo norte-americano espionava o mundo todo. Depois veio à tona que o próprio gabinete da Dilma Rousseff era espionado, e da Angela Merkel também, pelo governo norte-americano. Um escândalo que foi abafado, porque como nós vivemos numa época, num momento político, né, onde a mobilização da classe operária é fraca, essas coisas, elas existem, elas produzem um efeito, às vezes um efeito poderoso, mas a burguesia vai contornando as situações, né, apesar de que as crises vão aumentando aos poucos. Bom, esse jornalista norte-americano, que não é, obviamente, nenhum revolucionário, as pessoas podem se equivocar sobre isso, né, ele mesmo nunca procurou dar essa ideia, porque o parceiro dele é um deputado do PSOL. Então, tem-se a impressão de que ele seria do PSOL. E muita gente acha que o PSOL é um partido, assim, altamente revolucionário, que é um mito. O PSOL é um partido cheio de gente direitista, né, onde organizações de esquerda que se dizem revolucionárias atuam. Uma parte dessas organizações revolucionárias são pseudo-revolucionárias, ou que se dizem revolucionárias, são profundamente reacionárias, como é o caso da corrente dirigida pela Luciana Genro, que apoiou o golpe, que apoiou o Sérgio Moro. Agora precisa explicar para o mundo, né, por que apoiaram um vigarista como o Sérgio Moro, uma pessoa que persegue os outros, etc. e tal, um juiz fraudulento, né, um criminoso político. Precisaria a Luciana Genro e a corrente política dela precisaria explicar isso daí. Há grupos como a CST, do ex-deputado Babá, que também adotaram a mesma posição, apoiaram o Sérgio Moro, né? Agora,
logicamente ninguém vai falar nada, né? Depois de ter muito apoiado o Sérgio Moro, o golpe e tudo mais, o pessoal agora se cala, alguns inclusive estão falando que nunca apoiaram o Sérgio Moro e a Lava Jato, que é uma coisa muito vergonhosa. Mas, enfim, o PSOL não é um partido revolucionário, nem socialista, nem nada. O PSOL é um partido, né, de esquerda, mas com posições muito direitistas. Veja-se que o famoso Jean Willis, né, ele era uma pessoa que defendia, que era contra a Venezuela, defendia que a Venezuela fosse uma ditadura, segundo ele era uma ditadura, defendia o Estado de Israel, e as figuras predominantes do PSOL, na sua maioria, têm as mesmas posições. As que não têm essas mesmas posições, têm as mesmas posições que a média de posições que você encontra nos dirigentes do PT, né, que são posições a favor da colaboração de classes e tudo mais. Então, o relacionamento do Greenwald com esse pessoal do PSOL poderia dar a impressão de que ele é um grande esquerdista. Não se trata disso de forma nenhuma, né? Ele, pelo contrário, ele é uma figura que a gente enquadraria ele mais ou menos na esquerda do Partido Democrático norte-americano. Um liberal no sentido anglo-saxão da palavra, né? Liberal político, não liberal no sentido econômico, né? Essas pessoas ferozes que querem destruir o mundo para alimentar os banqueiros, né? Como se fosse uma religião antiga aí, que você tem que fazer sacrifícios humanos. Ele, justamente por ser um jornalista internacional, né, e por ser um jornalista renomado, ele recebeu aí a denúncia, não sabemos de quem, ele manteve a fonte da denúncia anônima, que é um direito dele. Né? Visivelmente, né, nós não podemos cair em nenhum tipo de concepção ingênua do problema. Visivelmente, a pessoa que fez essa denúncia não é também nenhum democrata. Se fosse um grande democrata, aí a pessoa não precisaria fazer denúncia anonimamente através do Greenwald, né? Ele apareceria aí fazendo ele mesmo a denúncia. A denúncia anônima é um método, em geral, de setores da burguesia. Logicamente que isso aí visa desmoralizar o Sérgio Moro para impedir novos processos contra os inimigos políticos da Lava Jato, né? Pessoas que têm uma contradição com o imperialismo ou inimigos do bolsonarismo. Logicamente que isso daí não visa soltar o Lula, visa desmoralizar o Sérgio Moro, e sobre a base dessa desmoralização, depois de muita manobra, pelo menos essa é a intenção que aparece à primeira vista de todo esse processo, outras pessoas, né, que não têm nada a ver com o PT seriam liberadas, né? E o Lula continuaria fora do jogo político nacional, porque isso é muito importante para todos os setores da burguesia. Bom, até aí o que a gente pode dizer é o seguinte: o Greenwald está no papel dele, né, de jornalista, não há nada que criticar com relação a ele, e as denúncias têm, lógico, está claro, está claríssimo, né? As denúncias são um fator positivo na atual situação política, porque se elas não trazem nada que seja extraordinariamente novo, né? Tudo isso tem sido denunciado insistentemente desde o começo, né? Elas, digamos assim, formalizam com documentos, conversas, etc. e tal, aquilo que já havia sido denunciado, que isso daí não é um processo político, que isso daqui é uma caça às bruxas, que foi organizada, o juiz organizou, né, uma perseguição política a um determinado indivíduo, que não é um indivíduo qualquer, mas é um político extraordinariamente popular, que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. As conversas confirmam isso, embora a imprensa procure dar a imprensa capitalista e os partidos burgueses
procurem dar uma impressão distinta, é isso que está em pauta. Sérgio Moro é um criminoso, né? Basta a gente citar o que falou aqui o Marco Aurélio de Mello. O Moro e o Dallagnol são criminosos. Falou preto no branco. Ele não pode ser confundido com nenhum integrante do PCO. Tá? Ele é juiz do STF, que nós criticamos quase todo dia aqui. Então, ele falou o que tinha que ser falado. É um crime que foi cometido. Diante dessa situação, os processos contra o Lula teriam que ser cancelados e tudo mais. Né? Serve para isso, serve para estabelecer, de um ponto de vista institucional, aquilo que todo mundo já sabia. Né? Embora haja pessoas aí que relutem em encarar a realidade de frente, né? Vou mencionar um caso aqui que eu acho muito importante. Eu vi uma matéria na Folha de São Paulo, que foi uma matéria, um manifesto, né? Assinada pelo Fernando Haddad, pelo Boulos, pelo governador do Maranhão, né, Flávio Dino, e por uma figura totalmente direitista da Paraíba, né, porque nós vamos falar disso também, agora está na moda reciclar o lixo político nacional. Né? Deve ter a ver com a ecologia. A ecologia chegou à política, então uma parte das pessoas, no caso esses 3 que eu mencionei aqui, eles estão numa política de reciclagem do lixo nacional. É o ex-governador da Paraíba, acho que é ex-governador, né? Atualmente no PSB, o Coutinho. Então, eles assinam um manifesto, né? Os 4, e o manifesto tem o seguinte título, que me chamou muito a atenção: os fins não justificam os meios. Tá? Não sei se eu vou me alongar nisso daqui, mas eu queria fazer uma breve explicação. Espero que seja breve. Primeiramente, que essa frase, os fins justificam os meios, é uma frase religiosa. Muita gente não se dá conta e repete sistematicamente essa frase como se fosse um grande preceito moral racionalista. Né? Só numa religião os meios serão justificados por alguma coisa que não seja o objetivo para o qual eles sejam usados. Quer dizer, os meios têm um valor espiritual em si. Quer dizer, depende de um critério alheio àquela operação que você está fazendo. Por exemplo, se você for fazer uma obra de carpintaria e você usar o martelo, que é um meio para, sei lá, construir uma mesa, uma cadeira, esse meio só pode ser justificado por algum ritual religioso. Enquanto que o marceneiro comum, né, laico, não religioso, ele vai justificar o uso do martelo pela necessidade, sei lá, de pregar um prego na mesa, né, de quebrar alguma coisa, de achatar alguma coisa. Né? O religioso não, o religioso faria todo um ritual, toda uma explicação teológica para definir se o martelo é um meio bom, do ponto de vista da moral eterna, para você fazer uma mesa. Né? É um preceito religioso, eu chamo a atenção para todos aqueles que se consideram marxistas, que isso daí não tem sentido nenhum de um ponto de vista materialista. Né? Os fins não justificam os meios. A única coisa que pode justificar o meio é o fim. Logicamente que aí você tem que discutir qual é o fim, né, que está sendo proposto. Né? Agora, o meio, ele normalmente tem que estar de acordo com os fins para servir para alguma coisa. Bom, o que as pessoas que escreveram o documento querem dizer? Né? O senhor Fernando Haddad, o Boulos, o Coutinho e o Dino. Eles querem dizer o seguinte, que mentir não é justificado pelos propósitos profundamente benéficos, extremamente progressistas da Lava Jato. Você pode lutar contra a corrupção, não é isso que o Sérgio Moro fazia? Estou procurando me lembrar aqui
exatamente qual era a função do Sérgio Moro. Parece que, em tempos imemoriais, se dizia que a função do Sérgio Moro era acabar com a corrupção no Brasil. Então, é um fim maravilhoso, né? Por isso que o Sérgio Moro, a extrema-direita, que está chamando um ato para apoiar o Sérgio Moro, fala que ele é herói nacional, porque ele ia acabar com a corrupção no Brasil, né? O único problema é que a gente veio a saber, né, aqueles que não sabiam quando o negócio começou, que o verdadeiro objetivo do Sérgio Moro era colocar o Bolsonaro no poder. Era derrubar um governo democraticamente eleito, fazer um processo farsa, fraudar as eleições e colocar o Bolsonaro no poder. E pior, durante o governo Temer, que é um filho da Lava Jato, e durante o governo Bolsonaro, né, erradicar a economia estatal e nacional brasileira, entregando tudo a preço de banana para os norte-americanos. Porque o Bolsonaro, ele parece que ele é amigo dos norte-americanos, ele tem uma preferência exclusiva pelo imperialismo norte-americano. Não é nem imperialismo francês, nem alemão, é o norte-americano. Transformar o Brasil numa espécie de grande, né, fazenda de açúcar dominada pelos norte-americanos, cheio de escravos, gente sem direitos, sem aposentadoria, sem nada e tudo mais. Eu entendi que o objetivo da Lava Jato era promover essa hecatombe nacional. Mas o Haddad, o Flávio Dino, o Boulos, eles entendem que não, que os fins da Lava Jato eram puros. Os fins da Lava Jato era combater a corrupção. Não é novidade no caso de alguns, porque o próprio Haddad já tinha dito que a Lava Jato era uma coisa boa e que tinha cometido alguns erros, né? E os outros agora se pronunciaram. Quer dizer, para você fazer essa excelente obra de combate à corrupção, não pode fazer uma aliança do juiz com os outros para transformar o processo num processo de perseguição. Desse jeito, né, a coisa não tem condição de contra o que está acontecendo no Brasil. Nós temos que deixar absolutamente claro que o objetivo do Sérgio Moro é que é o problema. Os meios, eles estão de acordo com o objetivo. Para fazer um complô político, você precisa fazer um complô. Nesse ponto, o Sérgio Moro está certo. Os fins justificam plenamente os meios que ele usou. Os fins são conspirativos, antipopulares, antinacionais, e os meios, idem. Ele teve que passar por cima de qualquer tipo de procedimento legal, democrático e tudo para servir a fins, né, ilegais, antidemocráticos, antinacionais e etc. O problema aqui é o fim. O caso Sérgio Moro não é o caso de uma operação de corrupção que deu errado. É o caso de uma conspiração internacional contra o povo brasileiro. É esse que é o caso do Sérgio Moro. Tá? E isso nós temos que deixar absolutamente claro. E as revelações feitas pelo Greenwald vieram a, digamos assim, corroborar publicamente, oficialmente, legalmente, sei lá, aquilo que todos nós já sabemos, que isso era um golpe de Estado e tudo mais. Bom, o problema até aí tudo bem, né? O problema que nós estamos vendo, que é preciso discutir aqui com uma certa clareza, é a operação que o próprio Greenwald, não se sabe bem por que, está montando, né? Ele convidou a Folha de São Paulo, né? Não sei se ele convidou, se a Folha de São Paulo colocou na jogada essa pessoa nefasta, que é o senhor Reinaldo Azevedo, e agora parece que a própria Veja vai entrar na jogada da denúncia contra o Sérgio Moro. É uma coisa que tem que abrir os olhos de todo mundo. A Folha, o Reinaldo Azevedo, a Veja, foram os principais apoiadores
dessa operação criminosa chamada Lava Jato. Isso aí coloca o primeiro problema que se coloca aqui é aquele que eu falei, o problema da reciclagem do lixo. Há uma clara tentativa de reciclar o lixo político. A Folha, a Veja e o Reinaldo Azevedo estão procurando aí, através dessas denúncias do Intercept, se apresentarem aí como se fossem órgãos democráticos. Isso é um crime contra a população. Tá? O próprio Greenwald, ao fazer isso daí, presta um desserviço. Ao mesmo tempo que ele presta um serviço a favor, né, da denúncia do golpe, ele presta um desserviço provavelmente ainda maior ao tentar reciclar esse lixo político direitista, né, golpista, pró-imperialista, bolsonarista, que, lógico, esse pessoal vai falar que não é bolsonarista, porque quando o Bolsonaro ganhou as eleições, eles começaram a fazer uma crítica ao Bolsonaro, mas todos eles são responsáveis pelo fato do Bolsonaro estar no governo. E eles são os maiores responsáveis. Eles apoiaram o Bolsonaro, a Operação Lava Jato, o golpe contra o PT e tudo mais, muito mais do que qualquer outra pessoa. Esse Reinaldo Azevedo nem falar. Ele procura se apresentar como um grande democrata, o que é ridículo e grotesco. Mas ele foi o principal jornalista da própria revista Veja a atacar o PT. Ele se orgulha de ter cunhado o termo petralha. Ele escreveu livro. Ele foi um dos principais autores. Não porque ele seja uma pessoa importante, mas porque ele foi colocado nessa posição. Por um dos maiores órgãos de imprensa do país, que era a própria revista Veja. Tá? A Folha de São Paulo nem falar, né? Sempre houve esse mito de que a Folha de São Paulo é um jornal democrático. Inclusive, eles fazem a mesma coisa que faz o Gilmar Mendes, dá coluna para o Fernando Haddad, deram coluna para o Boulos antes, que é dar coluna para uma esquerda que não vai prestar nenhum serviço à esquerda, como nós estamos vendo nessa matéria aqui. Né? O cidadão não vai chegar lá e denunciar toda a farsa e todo o crime. Ele vai lá para falar que os fins não justificam os meios, quer dizer, que a grandiosidade benéfica da oposição Lava Jato não justifica que o Sérgio Moro faça um conluio para perseguir o Lula. É um negócio até sem sentido, né? Para que fazer um conluio para um fim tão maravilhoso como esse? Né? Até porque tudo que tem de ruim no Brasil, tudo que tem de pior, tudo que tem de mais nocivo, tudo que tem de mais reacionário e direitista, apoiou essa oposição, essa operação. Então, para que falsificar? Quem que era o alvo da falsificação, das mentiras e da conspiração? O povo. Era enganar o povo. Era criar uma cobertura legal para um ato ilegal, criminoso, antidemocrático e antipopular. E agora nós vemos aí, né, isso daí é um problema muito sério, que a pessoa que tem os documentos para fazer a denúncia está fazendo a denúncia, até agora nós não vimos nada que fosse criticável, criou uma frente ampla aí com o pior da imprensa nacional. Isso nós temos que ficar de olho, porque, logicamente, que isso só tem um sentido, isso daí. Controlar a informação. A hora que a informação for muito explosiva, se tem informação mais explosiva, já foi publicada, esses órgãos de imprensa, entre aspas, eles vão entrar para tentar desfazer, distorcer, porque isso daí é uma máquina de mentiras. Né? Esse grupo aí é uma máquina de mentiras. O que nós devemos dizer é que essa é a versão jornalística daquilo que toda uma ala do PT e da esquerda quer fazer, que é justamente essa turma que assinou esse manifesto aí dos fins e dos meios, que é a aliança PT-PSDB, ou PSDB com a esquerda. Eles querem atrair o PSDB para a esquerda. Se não fosse um propósito totalmente ridículo, a ponto de ser absolutamente infantil, né,
que é, de fato, se isso aí fosse uma ingenuidade, seria ridículo. A questão aqui é o problema da reciclagem do lixo. Quem organizou todo o processo do golpe de 2016 até agora? O PSDB. O PSDB, o DEM e o PMDB. O PSDB aparecendo na linha de frente. E agora, né, uma parte da esquerda vem a campo e fala assim, se nós queremos salvar o país do bolsonarismo, que é filho do PSDB, nós temos que nos aliar com o PSDB. Isso daí é uma política monstruosamente criminosa e tem que ser rejeitada. PSDB não é uma coisa vaga. PSDB é o Dória, que reprimiu a manifestação em São Paulo, que é um criminoso. Todo mundo sabe quem é o Dória. PSDB é o FHC, que entregou o país de graça para os norte-americanos. É o Serra, é o senhor José Serra, é o senhor Aécio Neves. Tá? É engraçado como determinadas figuras políticas, eles jogam nos dois campos, sem a menor constrangimento. Né? É o caso do Boulos, por exemplo. O Boulos falou assim, nós não podemos ser como o Aécio Neves e propor a saída do Bolsonaro. Então ele quer que o Bolsonaro fique. Aí o que ele faz? Ele procura uma frente com o Aécio Neves. Quer dizer, ele joga se o Sérgio Moro joga no time adversário, tem um pessoal na esquerda que quer jogar nos dois times. No time adversário e no seu próprio time. É muito complicado isso daí. Depois o pessoal quer botar a culpa no povo brasileiro. Imagina o povo, coitado. Diante de tanta coisa estranha que está acontecendo aqui, né? Você imagina o cidadão comum que não acompanha a política nacional para poder se movimentar, se guiar diante de tanto contorcionismo político, diante de tanto transformismo político, diante de tantas manobras e tudo mais. Eu vi um monte de gente falando que a culpa do Bolsonaro ganhar é do povo. Não, a culpa do Bolsonaro ganhar é daqueles que não queriam denunciar a fraude. O povo não é profissional da política, o povo está trabalhando. O cidadão, ele tem que ganhar o pão nosso de cada dia, tem que alimentar os filhos. Ele está nisso daí, ele está vivendo num mundo onde a política é uma coisa distante daquele mundo dele. Os profissionais da política, no entanto, não, eles estão aí como guias do povo. E chega na hora H, eles falam assim, não vamos desmascarar a fraude da eleição. Vamos deixar rolar, né, porque o Bolsonaro não vai ganhar, o Haddad vai ganhar no primeiro turno, vai ganhar no segundo turno, vai ganhar no terceiro turno, sei lá o quê, e pronto, é uma maravilha. Aí ganha o Bolsonaro e o pessoal, numa outra acrobacia inacreditável, fala para o povo o seguinte, não vamos derrubar o Bolsonaro. Deixa ele aí, o país aguenta 4 anos de Bolsonaro, não sei como é que eles pensam aguentar 4 anos. Eu, pessoalmente, não estou aguentando esses 6 meses aqui que estão terminando. É demais, não dá para aguentar mais nenhum dia. Eles querem que a gente aguente 4 anos. Então, quer dizer, com todo esse tipo de informação desencontrada, essas manobras políticas cabeludas não aproveitam o fato de que a fraude do Sérgio Moro foi colocada totalmente num terreno oficial para pedir novas eleições, para pedir a saída do Bolsonaro, para denunciar a fraude, etc. e tal. Inclusive, falam que os fins do Sérgio Moro são maravilhosos. Desse jeito, é complicado. Quer dizer, é preciso agir com total independência desses setores, porque isso daqui é uma confusão total. Eu espero que os setores do PT que não concordam com isso, eles reajam, porque quem está dominando o panorama político da esquerda é essa turma aí. Só eles falam, só eles aparecem. E não é por acaso, né, que a imprensa golpista dá a maior publicidade para tudo aquilo que eles falam. Bom, enquanto isso, o Lula continua na cadeia, né, apesar da crise que foi provocada pelas revelações do Intercept, e ninguém faz nada. No dia do julgamento do STF,
Uma parcela saiu às ruas, mas não houve ação política do próprio PT, o qual deve tudo o que ele é ao próprio Lula. Né? Muita gente não entende isso daí, o que eu acho meio espantoso, né? Tudo bem que a política não conhece gratidão, mas é um pouco muita cara de pau. O que o PT é por causa do Lula. Não fosse o Lula, e esse pessoal estaria tudo aí no PSB, carregando vela aí para algum governador do Nordeste, aí, picareta. Enquanto isso, Lula vai preso, não há mobilização nem nada. Nesse sentido, nós do PCO estamos convocando aqui, né, e os interessados na libertação do Lula que se pronunciem, um ato nacional em Curitiba para o dia 18 de agosto. Estamos chamando todas as pessoas interessadas e que estão, como eu, como os militantes do PCO, com o saco completamente cheio de não ter nenhuma ação, a organizar caravanas para protestar e pedir o cancelamento de todos os processos do Lula. Porque o país inteiro está sendo feito de trouxa por esses vagabundos aí, e isso daí não pode continuar. Nós estamos também realizando todos os domingos, pelo menos, em várias cidades do país, né, atividades de rua para passar um abaixo-assinado pelo cancelamento dos processos e convocar as pessoas para essa caravana a Curitiba no dia 18 de agosto. Os companheiros que querem fazer alguma coisa, em vez de ficar assistindo a esse panorama totalmente desagradável que nós temos aqui, serão bem-vindos em participar da nossa atividade. Estou aguardando o companheiro Henrique. Algum problema na transferência do sinal aí. Olá, companheiros. Estamos de volta. Estamos dando uma microfonia aqui. Aí. Agora sim. Bom, eu queria iniciar as perguntas, mas antes eu queria, inclusive, convidar vocês a se tornar membro do canal, que eu acabei não falando no início da transmissão. Para você se tornar membro do canal é muito simples, é só contribuir com cartão de crédito ou com cartão pré-pago, com apenas R$ 7,99 por mês, você contribui com a Causa Operária TV, se torna membro da Causa Operária TV, e você ainda ganha alguns benefícios por ser membro do canal. Você pode participar de alguns dos nossos programas de mesa redonda, também ter acesso aos emojis exclusivos aí do nosso bate-papo, e além disso, acompanhar transmissões exclusivas dos nossos programas de estreia e também participar das atividades sociais organizadas entre membros e apresentadores dos programas aqui do nosso canal. Bom, eu vou abrir para as perguntas, eu vou começar pelas perguntas da internet, depois se tiver companheiros aqui do auditório que queiram fazer perguntas, a gente abre também para o pessoal fazer a pergunta. Eu queria também lembrar que aí na descrição do vídeo você pode encontrar também o link para você contribuir com a vaquinha da Causa Operária TV, a nossa campanha permanente de financiamento da Causa Operária TV. Você pode também entrar no nosso site, causaoperariatv.com.br, lá você tem um link para fazer a assinatura solidária do nosso canal. Você pode contribuir com 15, 30, 50 ou 100 reais e ser um assinante solidário da Causa Operária TV. Então tem várias maneiras de contribuir com o nosso canal, né? Você escolhe a melhor maneira para você, pode contribuir de várias maneiras também e nos ajuda a fortalecer o canal. Também na descrição do vídeo você encontra o link para a vaquinha das duas nossas principais campanhas, que é a campanha Liberdade para Lula, e a campanha Fora Bolsonaro, para a gente conseguir publicar ainda mais adesivos, panfletos, jornais, cartazes. Então contribua com essa campanha
do PCO e dos comitês de luta contra o golpe, campanha essa que estará nas ruas amanhã, nos mutirões em todo o país, que o PCO vai estar organizando aí todos os domingos, os mutirões nas ruas para justamente colocar na rua essa campanha aí, fora Bolsonaro e liberdade para Lula. Eu vou então passar para as perguntas da internet. Vou começar com os companheiros que estão aqui. Primeiro, agradecendo o Pablo Henrique, que se tornou membro do canal. Seja bem-vindo, muito obrigado, Pablo Henrique. E ele já mandou um superchat também, né? Muito obrigado pelo superchat, perguntando o seguinte: quais deveres de um filiado? Hashtag fora Bolsonaro. Filiado do PCO? Oi, tá ouvindo, Henrique? Ele tá ouvindo. Acho que é um lá. Mas eu aqui, pessoal, estou ouvindo? Bom, imagino que o companheiro esteja perguntando sobre o filiado do PCO, né? Se você quiser participar do partido, é simples. Nós temos aí uma reunião regular para discutir política e as atividades do partido. Os membros do partido que são ativos e tudo mais têm que contribuir, pagar uma mensalidade e vender o jornal do partido. Basicamente, é isso. São as atividades, né? Uma reunião regular e isso daí. É interessante essa pergunta, porque nós estamos lançando uma campanha de filiações. Nós queremos fazer crescer o partido, e a situação é muito favorável, e nós estamos precisando mesmo agrupar as pessoas, porque a iniciativa de luta no país é uma iniciativa, não acontece nada. O que a gente vê são essas declarações e essas manobras que nós estamos vendo aí, que fazem parte não de uma política de esquerda, mas de uma política burguesa. E aí a maior parte das pessoas assiste bestificada o que está acontecendo no país, escândalo atrás de escândalo, crise do governo, e o grande argumento da esquerda é que a gente não pode tirar o Bolsonaro, porque se tirar o Bolsonaro vai ficar pior do que estava, o que é estranho, porque ninguém consegue ver que esteja tão bom assim nesse momento, que possa mesmo efetivamente ficar pior, né? Então, eu aproveito a pergunta do companheiro para chamar as pessoas que estejam interessadas em, se a pessoa se filiar simplesmente, é um apoio ao partido, sem dúvida nenhuma. Mas, principalmente, se as pessoas estiverem interessadas em ter uma participação ativa na luta política nacional. O nosso partido está aí de braços abertos a todos aqueles que querem fazer alguma coisa seriamente, né, para mudar a situação que existe hoje dentro do Brasil. Bom, companheiros, vamos lá. Próxima pergunta aqui, também do Superchat, é a pergunta da Patrícia Viana. Muito obrigado pelo Superchat. Ela pergunta se o Rui fará algum encontro com brasileiros na Europa. Essa é a pergunta? Sim. O PCO, eu anunciei isso aqui na sábado passado, nós estamos organizando aqui uma conferência europeia dos companheiros do PCO brasileiros que residem na Europa, que nós achamos que é uma atividade muito importante, tá? Porque a pressão internacional cumpre um papel, não apenas em relação ao Brasil, mas em relação a todas as causas políticas democráticas, sociais, tá? A pressão internacional é muito importante. Então, nós vamos organizar essa conferência e é o resultado de um trabalho que a gente vem fazendo há algum tempo. Nós fizemos uma rodada de palestras na Europa, nós temos mantido contato, os companheiros da Europa têm feito várias atividades importantes aqui, nós temos noticiado nos nossos órgãos de imprensa. Então, nós estamos aqui para fazer esses encontros e, particularmente,
essa conferência internacional. Beleza. Bom, antes de também passar para outra pergunta, eu queria dar alguns avisos aqui que o pessoal mandou pelo Superchat. Agradecer o Superchat do Alexandre Domingues, que pede para a gente convidar o pessoal a assistir a análise política da semana na sede do PCO, lá em Belo Horizonte, no edifício Maleta, loja 67, e apoiar também a sede do PCO, apoia-se barra PCOMG. Agradecer também o novo membro Carlos Augusto, seja bem-vindo, e o Marcelo Millet também, novo membro, muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso canal, nos ajude a fortalecer o nosso canal independente, revolucionário. Agradecer também a Luciana Gouveia, que mandou um super sticker aqui pra gente, que é uma outra maneira de contribuir também aí no bate-papo. Ela mandou uma pera se curvando dizendo obrigado. E a pergunta do Antônio Cláudio Vituriano, que também mandou um superchat, e tem outras pessoas que também fizeram perguntas parecidas, como a Juliana Travassos. Ele pergunta o seguinte, muito obrigado pelo superchat, ele pergunta, você acha que a parceria do Intercept com a Veja vai tirar a credibilidade do Intercept enquanto dá alguma credibilidade à Veja? E a Juliana Travassos, ela fala que ela gostaria de saber qual a análise que o Rui faz sobre a parceria. Folha, Intercept, Veja, quanto à divulgação dos vazamentos. Já foi falado na análise, mas acho que vale reforçar aí pelas perguntas. Então, vale a pena repetir isso aqui. Vale a pena repetir. Não acho que vai tirar a credibilidade da denúncia, né? Porque a denúncia é uma denúncia muito objetiva, mas é uma tentativa, como eu falei, a tentativa de reciclar o lixo político. A Veja é um lixo reacionário. Né? Apresentar a Veja como fazendo uma denúncia democrática é uma enganação da população. E para que serve reciclar uma Veja, uma Folha de São Paulo, um Reinaldo Azevedo? Serve de fazer aquela reforma naquele órgão para ele fazer novas maldades contra o povo brasileiro. Eu acho isso daí um enorme desserviço, né, à causa da luta pelos direitos democráticos no Brasil. Ninguém tem que ler essa Veja, ninguém tem que ler essa Folha de São Paulo, isso aí é que nem a Globo também. Né? A Globo já é pior porque a Globo ela se apoia uma concessão estatal, que nós somos a favor de que seja cassada, que é um privilégio inadmissível. Agora, apresentar a Veja, o Reinaldo Azevedo e a Folha como democráticos é um péssimo serviço. Né? Não vai mudar nada no que diz respeito à denúncia. Eu entendo o argumento do Greenwald. Ele tem um blog, Intercept, que é uma operação capitalista e tudo, tem uma certa ressonância, mas não é Veja, não é Folha. Está muito longe de ser um órgão do tamanho da Veja e da Folha, lógico. Então ele fala, vamos pegar um órgão de imprensa grande para ter uma grande divulgação. Bom, é um objetivo, mas é um objetivo que tem muitos pontos contrários. E eu acho que nesse caso aqui vale o ditado, o dito popular, né? O molho está mais caro do que o frango. Eu não sei, a maioria das pessoas nem assistiu o filme que foi feito sobre o caso do Snowden, nem leu o livro do próprio Greenwald, que é um livro muito interessante de se ler, né? Onde ele explica, ele apresenta os documentos, tudo que ele recolheu, uma boa parte, né? Os documentos, é preciso lembrar que eles nunca foram apresentados na sua totalidade, né? Mas ele apresentou uma boa parte dos documentos e tudo mais. Naquele livro, ele mostra, né, o trabalho que ele fez em conjunto com o Guardian. E ele mesmo explica que o Guardian colocou inúmeros obstáculos para que a denúncia fosse feita.
Ele mesmo explica isso daí. No final, ele pressionou e o pessoal do Guardian, ele ameaçou, inclusive, publicar as revelações do Snowden por conta própria num blog. Eu acho que por isso ele montou o Intercept, depois que ele mesmo percebeu que não dá para ficar inteiramente na mão desses tubarões da imprensa, que são todos uns criminosos. Né? O Guardian mandou uma pessoa para Hong Kong para meio que fiscalizar o processo de denúncia que estava sendo feito, né? E tudo mais. Então, ele mesmo mostra que essas sociedades, elas impõem grandes limitações na denúncia. Agora, no caso do Brasil, é pior do que impor uma limitação. A Veja é o Sérgio Moro. Você colocar a denúncia do Sérgio Moro na mão da Veja, não sei se eles vão, qual é o poder que eles vão ter de falsificar o negócio. Mas é quase que colocar a denúncia na mão do próprio Sérgio Moro. Quem inventou o Sérgio Moro foi a Veja. Foi a Veja, foi o Estado de São Paulo, foi a Rede Globo, Bandeirantes. Foi esse monopólio da imprensa, que é uma máfia, que é um monopólio criminoso, que visa controlar a população, é uma ditadura contra o povo. Né? Eu acho que a aliança com esses setores aí não foi um erro do Greenwald. Né? O que a gente poderia dizer nesse momento é que foi um erro. Eu não estou vendo da parte do Greenwald nenhuma intenção maligna, antidemocrática, nem nada, mas eu acho que ele deveria ter procurado todos os órgãos da imprensa independente, que tem uma ressonância muito grande, né? Tem vários órgãos aí, e ter feito um trabalho em conjunto, até porque o nosso problema não é só desmascarar o Sérgio Moro. Nosso problema é desmascarar essa imprensa também. Sem essa imprensa, o Sérgio Moro não é nada. Ele não é absolutamente nada. Agora, a política do Greenwald, né, infelizmente, é a seguinte política. Colocou a raposa para tomar conta do galinheiro. Né? Então, logicamente, nós somos contrários a isso. Agora, a denúncia está na mão dele, ele que está trabalhando isso aí. Beleza. Bom, eu queria dar mais um recado aqui do Marcelo Milex, que contribuiu com o Superchat. Ele disse que na independência da Bahia e do Brasil, o PCO estará puxando o bloco Lula Livre no 2 de julho, se não me engano, que é o dia da independência da Bahia. Feriado lá no estado. Também agradecer ao Superchat da Sara Oliveira. Muito obrigado pelo Superchat. E também o superchat do Diego Zanotto. O Diego Zanotto comenta o seguinte: general anti-imperialista é igual lobisomem, tem sempre alguém que jura que já viu, mas provar que existe é outra história. Também agradecer o superchat da Maria Ângela Abducci, muito obrigado pelas contribuições aí, companheiros. Bom, eu queria ver com a produção se tem mais alguma pergunta, e se tem perguntas aqui do auditório também. Tem, produção? A produção vai mandar mais perguntas aqui. Bom, vamos lá. Agradecer o superchat do Luiz Petit. E ele pergunta: não seria um aspecto positivo a utilização desses veículos golpistas para levar as denúncias da Vaza Jato a um público na bolha de suporte do golpe? Mais uma pergunta sobre essa questão. Não sei se o Rui já quer responder esse outro ângulo aí do problema, né? É o que eu falei, o cálculo dele é esse aí. É dar a maior divulgação possível para a denúncia que ele tem, inclusive para atingir aí, provavelmente,
os setores que leem essas porcarias aí. Essa Veja, que alguém que escuta esse Reinaldo Azevedo, eu não sei quem é que tem estômago para escutar esse cidadão aí, né? E por que também vão escutar ele, porque ele já mudou de posição tantas vezes que eu acho que ele mesmo não se conhece mais. Então, esse é o cálculo, é óbvio, né? É compreensível, mas é o que eu digo, tudo na vida é uma questão de você medir a vantagem e a desvantagem. Não há nada que seja perfeito no mundo. Quando você assume... Uma boa parte da esquerda tem uma posição que eu diria que é assim, metafísica, né? A posição perfeita, sem contraindicações, sem riscos, sem problemas, sem nada. Isso aí não faz parte do mundo real, do mundo material. Então, o que acontece é o seguinte, ele vai conseguir maior divulgação, mas qual vai ser o custo disso daí? Essa que é a grande pergunta. E eu acho, né, poderia explicar detalhadamente, mas nós não temos aqui também todo esse tempo para fazer essa explicação detalhada. Eu acho que aqui a gente entra na famosa lei de que o molho sai mais caro do que o frango. Então, quando o molho sai mais caro do que o frango, você come o molho sem frango. Você come o frango, perdão, sem molho, né? Porque é muito caro. Eu acho que está na hora de todo mundo pensar em largar mão dessa imprensa, esquecer esse poder de divulgação e criar uma imprensa independente. Não é que seria uma imprensa maravilhosa, livre de todo pecado, livre de todo defeito, mas essa coisa aí, essa coisa chamada Veja, chamada Globo, chamada Folha de São Paulo, esses jornalistas, né, que servem essas causas contra o povo brasileiro, isso daí a gente não deve dar a mais remota vantagem para eles. E vou dizer, não é só o Greenwald que faz isso daí. Durante todo o período da derrubada da Dilma, do processo de derrubada da Dilma, o Boulos teve uma coluna na Folha de São Paulo, onde ele ficava lá convindo a cabeça de quem estava achando que aquilo lá era um golpe de Estado. Então ele vinha com uma história, criticava a Dilma, e era uma coisa assim que confundia a cabeça da própria Dilma, se ela lesse o negócio. Então, quer dizer, o Boulos, naquela época, ele conseguiu uma divulgação, mas ele prestou um serviço extremamente negativo. A associação com esse pessoal é negativa. Vai reciclar esse lixo, um pouco, né? Não vai reciclar completamente, também porque nós estamos aqui metendo pau e muita gente vai criticar e vai denunciar essa operação, né? Mas vai reciclar um pouquinho o lixo, e se reciclar esse lixo, isso é que nem lixo radioativo, você entendeu? Você tem que ficar longe disso, daí que mata as pessoas em volta. Eu entendo o cálculo dele. Nós aqui não somos ingênuos de não perceber, né, o que a pessoa está buscando, mas é um tal negócio. Você tem que medir cuidadosamente. Você tem que fazer a conta. A política, ela é muito um processo de fazer a conta. Eu vou fazer isso, tem essa contraindicação. Mas qual que é o peso daquilo que você vai obter e qual é o peso daquilo que você vai ter de negativo? Tem que olhar, né? Tem que olhar com cuidado. Nós, por exemplo, estamos dando divulgação para as denúncias que o Greenwald está fazendo, estamos comentando com a nossa própria posição. Mas nós não vamos assinar embaixo de uma operação de reciclagem de uma Folha de São Paulo, de uma vez, do El País, esqueci de falar do El País. Jornalzinho safado, direitista, defensor do imperialismo, inimigo jurado da Venezuela, tudo.
E no Brasil, inclusive, eles se propõem a ser não apenas democráticos, como eles querem aparecer como se eles fossem parte da esquerda. Eles contrataram os esquerdistas aí, na minha opinião, são do PSOL, não sei o que é, e os esquerdistas ficam ficam dando palpite sobre como deve ser organizada a manifestação e tal. Não, senhor. Vai defender a direita lá na Espanha, ou é o país. Jornalzinho direitista. Também está participando da operação. Esqueci de falar isso aí. É a Veja, a Folha, o El País e o inacreditável Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo foi nos atos coxinhas. Ele estava lá no meio das camisas verde e amarelas, estava lá no meio do pessoal que ficava insultando a Dilma, pedindo intervenção militar. Vai enganar outro. Bom, uma pergunta aqui que eu queria fazer também. Não sei se o Rui chegou a assistir, né? Porque teve uma outra polêmica essa semana, foi sobre o filme que foi estreado aí, que é o filme Democracia em Vertigem. A direita, não precisa nem falar que atacou o filme, né? Falando que o filme inventa a tese do golpe do PT, essa coisa toda. Só para registrar também, o PSTU fez a crítica igualzinha, falando que o filme é fantasioso, porque não teve golpe coisa nenhuma, etc e tal. Mas por outro lado também, outras pessoas criticaram o filme por trazer uma visão da esquerda pequeno-burguesa, etc e tal. Eu queria saber se o Rui se chegou a assistir o filme, se tem alguns dados aí sobre esse problema. Pode falar? Me comprometo aí com a pergunta, é importante, né? Eu assisti só o comecinho do filme, parece muito bem feito o filme, precisa assistir o resto para dar uma opinião. Mas eu me comprometo com o companheiro que fez essa pergunta aí, a dar uma opinião sobre o filme no próximo sábado, com certeza. Eu vou ver o filme e vou dar uma opinião que eu acho importante. Está cheio de filmes aí contra o PT defendendo o golpe, defendendo a direita e tudo mais. Esse filme seria um filme que defende a ideia do golpe, né? Vale a pena comentar. Vou comentá-lo sim, mas só depois que eu assistir cuidadosamente. E aí vou também fazer um comentário sobre os críticos do filme, né? Minha opinião sobre os críticos. A do PSTU é meio assim, óbvia a crítica, né? O PSTU não consegue se separar da direita golpista. Tem uma afinidade aí que a gente não consegue nem dimensionar, né? Segundo o PSTU, não teve golpe. A Dilma foi derrubada porque, pelo que eu vi, né, 70% da população seria contra ela. Não sei que instituto de pesquisa que eles têm, em que mundo que eles vivem. Eu tenho até a impressão de que eles estavam de férias aí na Ásia, enquanto o golpe se desenvolvia aqui. Bom, mais perguntas aqui do Superchat. Vamos lá. Agradecer o Superchat da Maria Ângela Biducci. Seguinte, próxima pergunta também tem a ver, né, com a questão do Intercept e tudo mais. Tem várias perguntas sobre isso. Mas antes eu queria agradecer o novo membro do canal, Pedro Antônio Brunel. Muito bem-vindo, muito obrigado. Ao superchat da Cristina Silva, que diz o seguinte: PCO é o único partido que luta contra o golpe. Muito obrigado pelo superchat, Cristina Silva. E novo membro, a Rosi Pontes, também muito obrigado por contribuir com a gente, por ser membro. Cecília Oliveira Vieira, também novo membro do canal. Seja bem-vinda. E a pergunta, eu vou juntar as duas perguntas, estão mais duas perguntas sobre esse problema dos vazamentos. Superchat do Marco Gaverio, ou Gavério.
Rui, canais e jornalistas de geopolítica como Duplo Expresso e Pepe Escobar têm alertado para o The Intercept como um regulador de informações. Como você vê o site que é financiado por Omidyar? E o Rodrigo Pedro também, muito obrigado pelo superchat, ele pergunta, Rui, o que você acha da tentativa da imprensa de relativizar as denúncias do Intercept e da lorota dos hackers? Bom, esse problema do que o Intercept financiado pelo Omidyar, a coisa toda, eu acho assim, a gente precisa ter uma avaliação da coisa racional. Nós temos que entender que nem sempre, né, a origem de uma determinada informação compromete totalmente essa informação. Por exemplo, eu já falei aqui, o problema não é nem o Intercept. Se for para levantar a lebre, nós teríamos que perguntar quem é que passou essas informações. Não foi nenhum hacker, foi alguém de dentro do aparato jurídico e tudo mais. Talvez até do serviço de inteligência brasileiro. Essa informação não veio da esquerda, ela veio da direita. E por que a direita tem interesse em atacar o Sérgio Moro? Porque, segundo um setor amplo do aparato político da burguesia brasileira, o Sérgio Moro já cumpriu o papel dele, que era colocar o Lula na cadeia. Agora, não tem que tirar da cadeia outras pessoas, né, que foram presas, e não tem que colocar novas pessoas na cadeia. Isso já tinha sido dito, é uma coisa que todo mundo sabe. Então, decidiram, já que o Sérgio Moro é ministro do Bolsonaro, o Bolsonaro sofreu aí está atravessando um período de crise muito grande. Existe uma enorme contestação do governo nas ruas e tudo mais, decidiram aproveitar para acabar com a Operação Lava Jato ou controlar essa operação. A gente tem que ver que o STF já tomou medidas para tirar poderes da Lava Jato, colocou uma parte das investigações para o TSE, para eles poderem controlar. Né? É uma luta interna dentro da burguesia. Então, se o Greenwald é funcionário de um milionário, coisa que o valha, isso daí não parece muito relevante. Depois eu teria que ver o seguinte, o que é que quer dizer isso? Que a informação é falsa? Se a gente for falar isso, então nós estamos do lado do Sérgio Moro e da direita, que fala que a informação é falsa. Eu acho que não, eu acho que a informação é verídica, porque ela bate com toda a realidade. A gente vem acompanhando esse processo aí há quase 4 anos. Né? O negócio da Lava Jato é, inclusive, anterior à eleição da Dilma. Né? O negócio começou antes. Então, nós estamos vendo, a gente sabe que isso daí corresponde à realidade, não é? Também não é assim que aparece um negócio e você tem que chamar o Sherlock Holmes para ele descobrir se a informação é falsa ou verdadeira. Existe um certo parâmetro da realidade que mostra. Agora, eu acho assim, eu não tenho nada... o Greenwald, ele é um personagem ocasional nesse negócio aqui. Ele não é uma peça-chave de todo o processo político. Ele entrou aí como um jornalista que dá uma certa credibilidade para a informação, que tem uma fama internacional e tudo mais, né? Por isso deram na mão dele, poderiam ter dado na mão de outro jornalista. Também deram na mão dele porque chegaram à conclusão de que ele não ia sentar em cima da informação. Eu não vejo assim, esse lado conspirativo de que o Intercept, isso e aquilo, a não ser que alguém venha falar que o Greenwald
é o grande novo revolucionário do Brasil, que ele é o herói do povo, aí, lógico, eu falo, não, é um jornalista com algumas posições democráticas e outras posições que são posições reacionárias. Ele mesmo falou que ele tinha apoiado a Lava Jato no começo, né? E é por isso que ele recebeu a informação também, porque ele não é uma pessoa do PT. Se você desse essa informação na mão de um jornalista do PT, o questionamento ia ser maior, por isso deram na mão do Greenwald. Eu acho que é simplesmente isso daí. A imprensa, ela procura desacreditar a informação pelo seguinte, que essas revelações, elas colocam em pauta um problema explosivo, né? Que é o seguinte, está claro que também não há nenhum segredo nisso daí. O Sérgio Moro, ele conspirou ele é um conspirador, ele foi encarregado de condenar o Lula. A Operação Lava Jato é uma farsa. Ela foi montada para dar o golpe de Estado. Muita gente não lembra, mas quando a Dilma ganhou a eleição, a Globo estava lá vendo os resultados, chegou uma hora que o resultado mostrava a vitória da Dilma, em 2013. 2013? 2014. Aí estava lá o Merval Pereira, a voz de Deus. Aí o Merval Pereira falou o seguinte, a Dilma ganhou a eleição, mas não tem grande importância, porque ela vai cair por causa desse escândalo da Petrobras. Qual que é o escândalo da Petrobras? A Lava Jato. Quer dizer, o homem já tinha tudo montado. A Lava Jato já tinha começado, eles já tinham montado todo o circo, né? Então, não tem mistério nenhum esse negócio do Sérgio Moro. As informações do Intercept, elas somente vêm para, digamos assim, oficializar, colocar preto no branco aquilo que todo mundo que está assistindo essa nossa análise aqui já sabia há muito tempo. Nós já sabíamos que isso daí era uma fraude conspiratória e criminosa há muito tempo, desde 2014, desde 2013, quando começa a operação. Bom, tem mais superchats aqui. Primeiro, agradecer o Rodrigo Kirst, que se tornou membro do canal, seja bem-vindo. E tem aqui uma pergunta do Fernandes da Silva no superchat. Rui, por que você também não faz chamadas de membros, inscrições no canal e filiações durante a análise e também vídeos curtos de alguns assuntos durante a semana? O povo tem muita empatia por você. E só para emendar também, aí mais o superchat da Bia Simonassi. O povo tá em coma, Rui. Henrique, você tá ficando com cara de comunista. Obrigado. Tá. Bom, é isso. Estou ficando com cara de comunista? Tá. Não, tudo bem. Nós estamos discutindo de fazer essa propaganda aí, de fazer mais programas. Nós estamos discutindo, inclusive, de lançar um programa de comentários políticos de manhã, com minha presença. Você aproveitaria o fuso horário para entrar bem cedinho aí, e provavelmente esse programa será lançado a semana que vem. E, bom, aqui mais um superchat do Severino Fernandes. Seria possível uma reforma no judiciário, tribunais superiores com mandato sem reeleição e distribuição equânime nacional? Seguindo, Henrique, por favor, repita a pergunta aqui, que eu não ouvi direito. Seria possível uma reforma no judiciário, tribunais superiores, com mandatos sem reeleição e distribuição equânime nacional? Logicamente, sempre é possível fazer uma reforma, mas
À medida que haja tentativa de fazer a reforma, a resistência vai ser enorme. O judiciário é o pilar mais reacionário do regime político, né? No nosso programa, nós exigimos eleição dos juízes para acabar com essa reprodução de reacionários aí por pseudo-concursos, né? Isso aí é um problema muito sério. Um maior controle popular do judiciário e algumas outras medidas. Agora, para fazer isso daí, você vai precisar de uma pressão popular verdadeiramente gigantesca, né? Bom, companheiros, a gente encerrou as perguntas aqui. Eu queria agradecer a todo mundo que participou. Se o pessoal que está na transmissão aí da Europa quiser também falar alguma coisa, avisa a gente aqui, mas a gente já vai encerrar. Mas, por enquanto, eu queria lembrar que no dia 15 e 22 de julho tem a Universidade de Férias do PCO e acampamento de férias da juventude do Partido da Causa Operária, com o tema sobre o Programa de Transição da Quarta Internacional, o Programa para a Revolução Socialista dos Dias de Hoje. Então participe com a gente, entre em contato. O telefone, pedir para a produção aí, também para os administradores aí no chat, colocar o número para você se inscrever. E também esse mesmo número, eu vi que várias pessoas perguntaram no chat se tem PCO em algumas cidades, etc e tal, sede do PCO, como faz para se filiar, essa coisa toda. Procure a gente por esse mesmo número que o pessoal está divulgando aí no chat, né, e participe. Também queria dizer que amanhã, uma coisa também que você pode se informar nesse mesmo número, é onde estarão ocorrendo os mutirões pela liberdade do Lula, pelo Fora Bolsonaro, que a gente vai distribuir amplamente esses adesivos, panfletos e vender o novo jornal Causa Operária, edição 1063. Então participe com a gente dos mutirões. Hoje ainda tem o programa Análise Sindical, e eu queria, por falar em análise sindical, chamar aqui a companheira Lilian, que é uma das apresentadoras